Olá, muito boa tarde. Começa agora o Tati Cidade, o programa da Tati Record TV, que vai ao ar todos os sábados, logo após o Balanço Geral. Eu sou Orlando Pessotti e estarei com vocês a partir de agora. No programa de hoje, nós vamos entrevistar o sociólogo Gustavo Gumiero, que escreveu um livro sobre a pandemia no Brasil. Gustavo, muito obrigado pela sua presença. Seja bem-vindo aqui à Tati Record TV. Eu que agradeço, Orlando, pela oportunidade de falar sobre o meu livro nesse sábado à tarde. Será muito prazeroso. Obrigado. Agora, Gustavo, o que te despertou, não é, o desejo de escrever um livro sobre a pandemia? Que até este aqui, que eu vou pedir para mostrar. O que te despertou escrever um livro desse, hein? Os fatos foram mostrando, Orlando, que o que estava acontecendo no Brasil com o desenrolar dos meses na pandemia eram fatos que só aconteciam aqui. Uma população de 200 milhões de habitantes, como mais de 200 milhões de habitantes no Brasil, e me despertou esse desejo de escrever. Falei, um sociólogo que vive no Brasil, que é brasileiro, relatar, deixar esse relato, esse registro e também aprofundar no diagnóstico do que aconteceu. Como que foi essa relação entre o governo, população, entre vacina e não vacina, todos esses aspectos que a gente vivenciou durante esse período da pandemia. Então, esse desejo, porque foi uma oportunidade de escrever sobre um país que estava acontecendo coisas únicas aqui. Agora, a sua formação é sociologia, né? Esse tipo de análise, ou seja, do ponto de vista sociológico que o leitor irá encontrar neste livro? Sem dúvida, mas também tive que ser um pouco jornalista para levantar os fatos, reuni-los, compilá-los, um pouco de cientista político, lógico que não com a maestria dos jornalistas, dos cientistas políticos, mas tive que me desdobrar em algumas faces que me tiraram, digamos assim, da zona de conforto do linguajar sociológico. Agora, Gustavo, ao escrever, não é, sobre a pandemia, em suas pesquisas você se surpreendeu com as suas descobertas e com as ações tomadas aí pelos governos, pelo governo estadual, pelo governo federal? Me surpreendi muito. Como um arqueólogo escavando um sítio arqueológico, as descobertas foram pulando. E as maiores, sem dúvida, foi essa relação do governo com o Supremo, e o governo federal com o Supremo, com os governos estaduais. Isso foi um caso único também no mundo, e graças ao Supremo, que deu a oportunidade dos governos estaduais de implementarem medidas de confinamento para barrar o avanço do vírus. E durante toda essa sua pesquisa, muitas falhas nesse processo? Orlando, uma boa pergunta. O meu título do livro, o subtítulo seria Atos, Fatos e Falhas. E com o desenrolar da escrita, eu percebi que os atos foram muito poucos do governo em prol da população, em empatia com o sofrimento da população. Então, foi invertido, ficou o subtítulo Fatos, Falhas e Atos, por esse motivo, pela falta de atos em prol da população brasileira do âmbito do governo federal, infelizmente. Agora, você começou a pesquisar o tema assim que surgiram os primeiros casos e esperava que o Brasil, não é, chegaria à marca de 650 mil mortos. Quando você começa a sua pesquisa, você tinha essa noção? Ninguém tinha. Todos nós esperávamos que a tão chamada a quarentena iria durar 2, 3 semanas. Todos nós esperávamos cada pronunciamento do governador Dória aqui em São Paulo e foi se arrastando. Mas ninguém esperava. Infelizmente é um número muito alto. Cada vida que se perde é importante para os seus familiares, pelo menos, mas poderiam ter sido evitadas muitas mortes. Alguns estudos que falam que pelo menos 100 mil mortes na primeira onda poderiam ter sido evitadas. E uma vacinação também, uma campanha de vacinação que tivesse começado antes, também evitaria outros tantos milhares de mortos. Então, pelas suas pesquisas, você acredita que essas 100 mil vidas poderiam ter sido evitadas se tivessem atos
ações do governo, é isso? Exatamente. Se tivessem havido ações do governo, como, por exemplo, o confinamento em âmbito nacional, já no começo dos primeiros casos, porque o vírus ele se espalha através do contato humano. E você barrando esse contato, você barra a transmissão do vírus. Esse seria o primeiro ato que teria de ser tomado e que não foi. Então, e o segundo foi a compra da vacina. Todo o imbróglio que houve e o governo federal só avançou quando o governo paulista já tinha a data da primeira vacinação, da primeira vacinada no estado. Agora, Gustavo, você entregar aí as suas conclusões, né? Mas você poderia, de maneira resumida, apontar quem errou e quem acertou durante o combate à pandemia da Covid-19 no Brasil? Pelo que eu levantei no livro, quem errou foram a partir da visão do governo federal, os negacionistas, e a população acertou muito. A população brasileira comprou a ideia da máscara, comprou a ideia do distanciamento, foi uma população que respondeu muito bem à pandemia, né? Então, se ela tivesse tido mais oportunidades de ter um lockdown, um confinamento e ter também tido vacinas com um prazo anterior e uma amplitude da vacinação que o SUS tem, nós somos historicamente um país que tem essa estrutura, essa capilaridade para vacinar toda a população, a gente conseguiria ter evitado muitas mortes e o Brasil poderia estar voando hoje nos termos econômicos, que foi a desculpa usada para não ter o confinamento no começo. Agora, Gustavo, aqui durante a sua pesquisa do livro, o que você percebe que a população, aonde que ela se enganou, aonde que ela se perdeu durante a pandemia? Ou não, a população não se perdeu, a população seguiu o caminho natural, mas os nossos governantes não agiram como deveria agir? Como que é, na sua opinião e na sua pesquisa que você fez? Eram muitas vozes. Então, a voz do chefe do executivo, do presidente, dizia, sou contra a vacina. A voz dos cientistas dizia, a vacina salva, vamos fazer confinamento. Então, eram vozes dissonantes. E a população fica meio perdida ao formar a sua opinião. Se tivesse havido uma voz única em prol da vacinação e do confinamento, sem dúvida, os resultados teriam sido outros no nosso país, Orlando. Gustavo, eu vou pedir que você continue aqui com a gente, eu vou fazer um intervalo rápido e no próximo bloco nós vamos continuar conversando com o sociólogo Gustavo Gumieiro, que escreveu um livro falando sobre a pandemia do Brasil, no Brasil. Não saia daí, eu vou para o intervalo e volto já. E o Cidade está de volta. No programa de hoje estamos recebendo aqui em nossos estúdios o sociólogo Gustavo Gumieiro, que escreveu um livro Pandemia no Brasil, Fatos, Falhas e Atos. Agora, Gustavo, a maneira como o Brasil lidou com a Covid-19 terão quais consequências no futuro? É possível prever isso? Não é nem questão de prever, Orlando, é questão do que já acontece. Temos muitos órfãos da Covid, crianças sem pai nem mãe que perderam os dois, sequelas físicas, muitas cirurgias que deveriam ter sido feitas de outras doenças não foram, a desigualdade social que aumentou, os ricos ficaram cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais miseráveis. Hoje nós temos quase 70 milhões de brasileiros com dificuldade de se alimentar, então não tem a certeza da refeição amanhã. Isso é muito grave. Então, você conta, as consequências serão gravíssimas. Já estão acontecendo, né? Então, e isso influencia negativamente o nosso país. É uma geração que está vindo aí que pode ter muitas sequelas no ponto de vista físico mesmo, de miocardite, de tantas outras doenças. E até mesmo aquelas pessoas que tomaram o chamado kit Covid com doença de fígado. Então, tudo isso relacionado à saúde humana, mas também à psicologia. Muita depressão, muitas pessoas sem perspectivas de futuro. Tudo isso afeta a nossa sociedade, não só o Brasil, mas o mundo inteiro. Mas aqui a gente consegue ver hoje já o que está acontecendo, infelizmente. E o principal, para mim, é a questão da miséria, da questão da insegurança alimentar. Orlando. Agora, Gustavo, o seu livro tem um público-alvo definido ou não?
Quando eu comecei a escrevê-lo, eu tentei seguir a linha de, por exemplo, Cortella e Karnal, que são pessoas eruditos, mas falam com as massas. Então, eu acredito que hoje o sociólogo tem que sair da academia e tentar falar com o maior número de pessoas possível e espalhar a sua ideia e abrir ao diálogo. Então, o público é todas as pessoas alfabetizadas, digamos assim, no Brasil. Agora, Gustavo, com a sua pesquisa, não é, alguma esperança de que sejam punidos os responsáveis pela CPI em Brasília? A CPI prestou um grande serviço, na minha opinião, ao Brasil, ao fazer uma autópsia ou necrópsia do período pandêmico, mas não tenho nenhuma esperança de que sejam punidos, principalmente depois de um ano já, quase um ano de apurações, e não houve nenhum levantamento para punir, para prender ou para investigar. Então, infelizmente, eu não tenho esperança. E pela sua pesquisa, você acredita que a pandemia, que a CPI agiu corretamente? Agiu, lógico que tem algumas falhas também na CPI, mas agiu porque foram documentos, foram entrevistas, depoimentos que realmente passavam o que aconteceu nos bastidores da política brasileira naquele momento, principalmente na questão do colapso da saúde em Manaus e na questão do imbróglio da compra da vacina. Então, esses dois acontecimentos foram muito importantes que a CPI revelou. Agora, Gustavo, a pandemia e a maneira como os políticos trataram, terão impacto na eleição presidencial deste ano de 2022, na sua opinião? Sem dúvida, Orlando. O antipetismo de 2018, que era um movimento antipetista que elegeu o Bolsonaro, foi atenuado pelo antibolsonarismo de 2022. Então, por isso que hoje o Brasil volta 4 anos atrás de uma maneira diferente. Então, o Lula terá na mão, se for eleito, a oportunidade de escrever o nome definitivamente dele na história do Brasil e do mundo, ou de fazer um governo de revanchismo. Então, estará nas mãos dele caso ele venha a ser eleito. Mas afetou, com certeza, uma população que se declarava a favor da vacina com 94% dos brasileiros. Lógico que a maneira como o Bolsonaro lidou com a pandemia impacta na questão eleitoral, no caso dele, negativamente. Agora, nós sabemos que nós vivemos um mundo politicamente dividido, especialmente aqui no Brasil. E neste cenário todo, você, como autor deste livro, que critica determinado grupo e automaticamente classificado como sendo aí do lado oposto. Isso preocupou você a tecer críticas ou você chegou a pensar nisso quando colocou em prática o livro? Sem dúvida, um pesquisador ele tem que ter honestidade intelectual. Então, eu não sou de nenhum partido, não apoio ninguém, eu sou a favor da vida, costumo dizer isso como o Paulo Freire. Então, o que eu procurei relatar foram os fatos, mas a minha crítica pelos fatos, não é só o Bolsonaro, também Lula aparece aí como o PT fez uma política de um socialismo de cartão de crédito. O Maurício Lazarato, que é um sociólogo italiano, usa essa expressão. Então, a crítica está aí a todos os que fizeram bem ou não ao Brasil. Gustavo, quero muito agradecer a sua presença aqui. Seja bem-vindo sempre à Tati Record TV. Foi um prazer falar sobre pandemia no Brasil. Orlando, o prazer foi meu. Muito obrigado para você e a todos e todas que nos assistiram. O Tatidade termina aqui. Muito obrigado pela sua companhia. A gente volta a se encontrar no próximo sábado, 1h30, depois do programa Balanço Geral. Aqui antes era 1h30, agora depois do Balanço Geral aos sábados. Um excelente sábado para você e até semana que vem. Tchau, pessoal.